Nós temos percebido que no mundo todo tem aumentado a incidência, ou seja, o número de casos novos e a prevalência, ou seja, em determinado momento, quantas pessoas estão passando por aquele problema. O Brasil também não foge a essa regra e temos visto com grande preocupação. Por quê? Porque costuma-se pensar que depressão não mata. No entanto, mata bastante. Primeiro porque aumenta o risco de suicídio. Não quer dizer que todas as pessoas que têm depressão elas vão morrer por suicídio, mas quer dizer que aumenta bastante esse risco. E segundo, aumenta muito, a gente chama assim de morbidade. Então, pode ser a mortalidade do ponto de vista do suicídio, mas a morbidade que seriam assim, adoecimentos de outras áreas, né? Uma pessoa que está com depressão e que não se trata, ela vai aumentando a chance de doenças cardiovasculares, de doenças na esfera imunológica, e além do próprio absenteísmo ao trabalho, aos estudos. Então, do ponto de vista econômico, isso gera uma repercussão social, do ponto de vista espiritual, isso gera uma repercussão também, e do ponto de vista social como um todo. Então, é uma preocupação que tem sido crescente, tem aumentado a estimativa do número de quadros depressivos, por isso que tem sido uma preocupação e tem sido chamado realmente do mal do século, embora não seja uma condição deste século unicamente, né? A depressão você vai ver relatos ao longo da história, em diversas tradições religiosas, não religiosas, mas tem sido talvez estudado mais nas últimas décadas, reconhecido-se mais e também acho que diminuiu um pouco o chamado preconceito, o estigma, de tal modo que as pessoas falam mais abertamente sobre essas situações. Existe um campo da medicina chamada psicossomática, ou classicamente psicossomática, né? Esse campo ele surge sobretudo quando o Freud ele funda a psicanálise e demonstra, né, que uma questão psíquica ela refletia numa questão somática e vice-versa. Sendo que hoje a gente tem muito mais conhecimentos, né? De tal modo que você tem áreas de neuroendócrino, psicoimunologia, enfim, como essa questão do sistema nervoso influencia o sistema endócrino, que influencia também o sistema imunológico. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, na situação de um quadro depressivo, também transtornos ansiosos ou transtornos com dor, que não foram tratados. Eles aumentam a atividade de um eixo chamado hipotálamo, hipófise, adrenal. Esse eixo ele fica trabalhando muito, de tal modo que a adrenal, que são glândulas que ficam em cima dos rins, elas ficam em cima dos rins, mas não tem uma relação com os rins, é apenas a localização. Elas produzem, né, noradrenalina e isso aumenta o nível de noradrenalina, aumenta o nível de cortisol que fica no nosso sangue, que tem uma função, mas se isso fica constante, se isso fica sem uma regulação, faz com que o nosso sistema nervoso simpático ele fique predominando. O sistema nervoso simpático ele é ativado mais em situações de risco, em situações de estresse, para também nos proteger. Então tem uma função protetora, mas também se fica constantemente ativado, também gera uma repercussão. De tal modo que esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal ativado constantemente leva a uma repercussão sistêmica, eu quero dizer, no corpo como um todo, que aumenta o quadro como se fosse inflamatório. Literalmente a pessoa está inflamada ou ela está passando por um estresse, por uma ameaça, que não é uma ameaça real de fora, mas é uma ameaça que vem da própria cabeça, do próprio adoecimento psíquico. Então isso aumenta a chance de adoecimentos como câncer, como doenças cardiovasculares, isso a longo prazo. Mas a gente vê muito pessoas com depressão demorarem 2 anos para poder chegar ao tratamento com um médico psiquiatra que é o especialista na área. Então 2 anos sofrendo não só psicologicamente falando, o sofrimento que a dor depressiva gera, mas também o corpo sofrendo as consequências. E aí é algo curioso,
Porque muitas vezes você vai atender pessoas, elas chegam com um quadro depressivo, a gente começa o tratamento, a depressão começa a ser controlada e logo depois aparece um outro problema. Então, já várias vezes vejo pacientes que quase tiveram um infarto logo depois, ou, por exemplo, mulheres começam a ter hipotireoidismo depois de começarem a se tratar. Por quê? Porque o tratamento não leva à questão de um infarto ou à questão do hipotireoidismo, o tratamento para a depressão. No entanto, era o corpo que já estava passando por um sofrimento a longo prazo. E aí você vai lá, trata a parte psíquica, digamos assim, com psicoterapia, com o tratamento farmacológico, mas aí vem também as repercussões, mostrando que o adoecimento é um adoecimento global. E como é global em nós, também é global do ponto de vista social. Então você vai ter uma série de repercussões, né? É muito doloroso para um familiar, para uma mãe, para um pai, ver o seu filho para um quadro depressivo. Ao mesmo tempo, é muito doloroso para o filho ver o pai passando por essa situação. É uma sensação de grande impotência que os familiares passam. E às vezes o que dificulta é porque existe uma negação do problema, porque às vezes as pessoas utilizam conhecimentos para fazer estratégias de enfrentamento que a gente chama assim coping negativo. Então, por exemplo, se ela é espírita, às vezes ela pode pegar o conhecimento espírita, não para poder fazer um enfrentamento positivo daquela situação, não para ver a situação como um aprendizado, como algo que pode fazer com que ela aprenda algo, nem que seja humildade, porque a doença nos ensina muito esse processo de humildade, mas sim pega o conhecimento para tentar ver apenas as causas no sentido de se culpar, de ficar se culpando por outras vidas, de ficar se culpando pelo passado. E isso nós chamamos de coping negativo, que acontece muito também entre pessoas com religião. Na religião ajuda, mas não é só ajuda, às vezes pode acontecer esse coping negativo. Nós temos muitos fatores ambientais envolvidos, né? Para podermos falar de maneira geral, transtornos psiquiátricos, eles são chamados doenças complexas, ou seja, são poligenéticos, você não tem um único gene que dá para explicar o adoecimento mental qualquer que seja, você vai, na verdade, vai ter um conjunto de genes. E multifatorial. Quando a gente está falando multifatorial, a gente quer dizer que existem vários fatores ambientais. Geralmente não é apenas um fator ambiental único que você vai encontrar na história de vida da pessoa que vai explicar. E aí esse modelo de doença complexa se junta a outro modelo chamado diátese-estresse. Diátese seria a predisposição que cada um já nasce, que cada um já vem para essa vida para ter tal ou qual adoecimento, no caso, o adoecimento psíquico, e o estresse seria a quantidade de situações que passa. No exemplo de um copo, imagine que o copo de algumas pessoas já vem meio cheio, ou seja, já vem com muitos fatores de risco, para qualquer pouco estresse que passa, já vem um transbordamento desse copo. E já tem outras que vêm com o copo meio vazio, ou seja, tem um fator, né, um poder de resiliência, um poder de enfrentamento de situações estressantes sem um adoecimento psíquico um pouco maior. E quando a gente fala de fatores genéticos, né, de fatores ambientais múltiplos, a gente está falando, por exemplo, de um artigo recente que resumiu os achados mais recentes, mais novos sobre a parte genética da depressão, e conseguiu ver que não é apenas um gene, são na verdade 40 genes, pelo menos, que estão associados ao quadro depressivo. Então o conjunto desse gene está mais ativado, daquele outro gene está mais desativado, que gera a possibilidade desse adoecimento. E quando a gente pega fator ambiental, o mais famoso no quadro depressivo são as perdas, né? É o luto que a pessoa vai vivenciando. Esse é o mais famoso e realmente é um dos mais fortes para gerar um quadro depressivo, mas quando a gente tem que entender luto, não apenas o luto de uma perda de um ente querido, mas pode ser um luto por uma perda social, né? Por diversas perdas que acontecem em algumas situações. Mas você vai ter diversos fatores. Então você vai ter algumas situações em que chamávamos, hoje não tem mais essa classificação, mas é uma classificação interessante, chamada assim, depressão endógena.
era uma depressão que tinha muito mais a ver com a questão genética do que uma questão ambiental. Às vezes o fator de risco ambiental era muito pequeno, que não conseguia explicar o quadro depressivo. E de fato você vai ver isso. Tem pessoas que passam por pequenos estresses e você vai ver o quadro depressivo muito grave. E já tem outros que, para poder ter um quadro depressivo, precisa passar por muitos fatores ambientais. Então, tem doenças na psiquiatria, como esquizofrenia, por exemplo, que você tem uma alta chamada herdabilidade, ou seja, 80% da esquizofrenia se deve a fatores genéticos. Já na depressão, não. Isso aí, o fator genético vai variar em torno de 40 a 50 e em alguns estudos 60. Quer dizer que 40, 50 a 60% de um quadro depressivo se deve também a fatores ambientais. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que naquela pessoa, especificamente, o fator genético é mais grave. O pai já teve depressão, a mãe já teve depressão, os irmãos, ou seja, tem várias pessoas na família que passam pelo mesmo adoecimento. E aí você tem a questão ambiental, mas a questão genética também envolvida. Então, é uma doença complexa que precisa ser entendida nessa perspectiva. Nós temos como saber dos fatores mais relevantes do ponto de vista geral. Nós não temos ainda hoje, dentro da medicina, exames que conseguiram transportar isso da pesquisa clínica para o nível ambulatorial, digamos assim. Na cardiologia, você tem bastante isso, né? Você consegue fazer vários exames para poder ver o risco maior, específico daquela pessoa. Na psiquiatria, nós não conseguimos ver ainda com tanta precisão, mas tem sido um avanço. Por exemplo, nos estudos, você tem uma série de estudos de neuroimagem que veem a função cerebral e alguns estudos de imagem neural, que vê a questão radioativa. Ele marca, por exemplo, marcadores de serotonina. E aí ele vai ver a questão dos receptores. Só que isso é para estudo. E não é estudo em qualquer local. Por exemplo, numa universidade pública brasileira, como a que eu trabalho, seria muito difícil fazer um estudo de neuroimagem que marcasse o receptor de serotonina. Isso aí é para os grandes centros do mundo que vão confirmando essas hipóteses de que serotonina, noradrenalina, dopamina estão envolvidas na gênese biológica do quadro depressivo. O que tem acontecido é que tem cada vez mais surgido perspectivas de exames para poder ver como essa parte genética pode auxiliar. Então, uma realidade já hoje, aqui no Brasil, é você fazer exames para ver, a gente chama assim, farmacogenéticos. Não para ver a questão se essa pessoa tem um risco ou não de depressão, mas a pessoa que já tem depressão, ver qual o medicamento ela responde melhor ou não. Porque tem pessoas, vamos supor, você tem vários medicamentos que a medicina criou, mas tem pessoas que respondem muito bem a um medicamento e não respondem bem a outro. Então, o que a gente consegue ter hoje já, que é uma consequência desse estudo da ciência para a prática clínica, são estudos farmacogenéticos. O que a gente pode fazer, eu falava, por exemplo, no meu doutorado, sobre a questão de prevenção, né? O doutorado que eu fiz foi basicamente um estudo de prevenção. E por que eu fiz um estudo de prevenção? Porque eu, como professor de estudantes de medicina, eu sei, pela literatura, que estudantes de medicina são um grupo de risco para adoecimentos psiquiátricos, sobretudo depressão e ansiedade. Então, bem, se eu sei que esse pessoal é um grupo de risco, eu vou tentar fazer para eles uma intervenção preventiva. E aí eu transformei as aulas da chamada psicologia médica, que é basicamente um encontro para ver a questão humanística do curso, né? A relação médico-paciente, como é que você interage psiquismo com a parte sistêmica, enfim. E ao invés de fazer aulas teóricas sobre, digamos assim, esses aspectos mais psíquicos da medicina, nós fizemos aulas como se fossem uma psicoterapia. Então, literalmente, transformamos as aulas do nosso curso lá, dessa cadeira, desse módulo, em uma espécie de treinamento emocional em grupo. Fazendo o quê? Pegando princípios da chamada psicologia positiva, que estuda coisas como gratidão, felicidade, esperança,
e, ao estudar isso, tenta ver o outro lado do ser humano. Não apenas o lado das emoções negativas e do adoecimento, mas o lado da felicidade, e tem tido muita estratégia na prevenção. E, para nossa surpresa, depois de 7 semanas, os estudantes que passaram pela intervenção, eles diminuíram, né, os sintomas psiquiátricos. Dentre eles, sintomas depressivos e sintomas ansiosos. Então, eles aumentaram as emoções positivas, aumentaram a satisfação com a vida, não diminuíram emoções negativas, mas mesmo assim eles diminuíram sintomas psiquiátricos. Então é um pouco disso, é você identificar o grupo de risco e tentar fazer alguma coisa para essa população. E tem crescido muito esse tipo de estudo. Então, uma coisa, por exemplo, no Brasil, saber sobre as questões da violência. Pessoas que vivem em áreas mais violentas estão sobre um grupo de risco. Filhos de pessoas que tiveram qualquer transtorno psiquiátrico, por exemplo, depressão, isso aumenta também o risco do filho ter. Então, o que é que se faz hoje em dia em muitos estudos? Se trabalha com os filhos. Num estudo interessante, um dos primeiros, se pegou filhos de mães com depressão, que eram atendidas num hospital, um hospital especializado qualquer, e esses filhos, eles fizeram terapia de grupo. Então faziam sessões semanais de mais ou menos 12 a 15 pessoas e compararam se fazer terapia de grupo preventivamente, né, em pessoas que tinham uma chance maior, era eficaz. Então fizeram uma comparação com outros filhos de pessoas com depressão que apenas receberam cuidados médicos gerais. Então, o que aconteceu foi que esses que receberam, além dos cuidados médicos gerais do hospital, de pediatria, de ambulatórios de pediatria, que receberam também psicoterapia de grupo, eles também adoeceram menos do ponto de vista psiquiátrico, tiveram menos índices de depressão, menor incidência de depressão ao longo de 3 anos, pelo menos. Ou seja, é uma realidade cada vez mais possível você saber de fatores de risco ambientais e aí começar a trabalhar preventivamente. Porque o que é que acontece? Nós nos capacitamos muito do ponto de vista profissional, mas nos capacitamos muito pouco do ponto de vista emocional. As escolas são feitas para nos ensinar matemática, nos ensinar português, nos ensinar as matérias que vão nos fazer passar no vestibular e ter uma boa profissão. No entanto, não dá para ter uma profissão boa se você não está bem emocionalmente. A Organização Mundial de Saúde vai dizer que não é possível ter saúde sem saúde mental, que é uma grande verdade. E as pessoas estão começando a perceber que é preciso também aprender a linguagem das emoções, saber o que é que se processa. Então, eu tenho um grande exemplo que me chama muita atenção, porque, ao mesmo tempo, numa época que eu estava atendendo um senhor, né, que tinha um nível de escolaridade muito alto, me lembro de que, ao mesmo tempo, uma senhora com nível de escolaridade muito baixo. E aí era engraçado, porque quando a gente ia perguntar as queixas, eram muito parecidas. Então, o que é que você está sentindo? Então, o senhor dizia assim, não, é um negócio, é uma coisa. E aí ele falava assim, aí eu começava a descrever, não, meu coração palpitou, eu senti uma dor no peito. Quando era o sintoma físico, era mais fácil de descrever. Mas quando eu perguntava assim, mas além do sintoma físico, além da dor no peito, o que é que você sente emocionalmente? É um negócio, é uma coisa ruim, ou seja, sem palavras para as emoções, porque literalmente ele não aprendeu a lidar, a nomear as emoções. E era curioso porque essa senhora, com pouco estudo, salvo engano, analfabeta, também dava a mesma resposta. É uma coisa, é um negócio, ou seja, esse indivíduo que tinha uma alta escolaridade, ele tinha, do ponto de vista emocional, quase que o mesmo nivelamento. Era como se fosse entre aspas, um analfabeto emocional. Porque é isso que a gente tem feito, a gente tem capacitado a sociedade para ser um bom profissional técnico, mas que não consegue lidar com as próprias emoções, nomear, e isso tem sido cada vez mais estimulado, né? Estimulado para que a criança saiba que
aquilo que ela está sentindo é medo, isso não vai estimular ela a sentir medo, ela vai apenas saber que está sentindo. E o curioso é que saber que está sentindo, saber o que está sentindo, saber nomear essas emoções, isso tem mostrado que parece que já diminui a intensidade, porque você já sabe o que é, não é desconhecido. E saber o que é o primeiro ponto para você poder mudar. Como é que você vai mudar uma coisa que você não sabe nem o que é? O medicamento, do ponto de vista do tratamento para a depressão e para os transtornos psiquiátricos como um todo, acaba sendo algo sempre necessário. Na depressão, especificamente, não são todos os graus. Se você tem uma depressão leve, você consegue muitas vezes tratar essa depressão com psicoterapia sem o auxílio medicamentoso. Mas o que acontece é isso que eu estava colocando num ponto de vista de que as pessoas demoram muito. Não só demoram para procurar um psiquiatra, demoram também para procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta. Então, quando vai procurar, geralmente não está uma depressão leve, geralmente está com a depressão moderada a grave. Então, elas só vão quando estão realmente no popular, nas últimas. Porque, de certo modo, procurar esses profissionais, ainda do ponto de vista social, é tido com estigma de que seria uma fraqueza, que seria um fracasso, de que seria um insucesso na vida. Ao invés de você poder perceber que procurar já significa você enfrentar muitos medos. Procurar ajuda profissional é um sinônimo de muito mais força, se a gente quiser usar esses termos, do que fraqueza, porque você está conseguindo enfrentar uma série de preconceitos internos e preconceitos sociais. Mas o fato é que o preconceito leva com que quase todas as pessoas que procuram já são depressões mais graves ou mais moderadas, o que faz com que quase sempre a medicação seja necessária para se tratar. E aí, nós temos dois movimentos. Um é o movimento de aversão, né? Ou seja, eu não tomo a medicação por nada, como se fosse quase uma droga ilícita, né? Quase uma maconha, uma cocaína, algo do tipo. Ou a pessoa também se automedicar. Eu me recordo de uma entrevista que eu estava dando para uma emissora lá em Recife, e aí era sobre uma questão de algum adoecimento psiquiátrico, e a repórter, uma repórter conhecida lá, e ela gosta muito de fazer interação com o público. Mas ela sabia que esse tema as pessoas ficariam com um certo receio, mas todo mundo já sabe que ela gosta de interagir com o público. Então, quando ela chegou na praça, as pessoas que estavam na praça falaram assim, eu quero falar, se precisar de mim eu falo. E aí ela pegou e falou assim, olha, eu não sei se vocês vão querer falar, porque é sobre depressão, sobre transtornos psiquiátricos. E ela, não quero não. Ninguém quis. Mas aí um falou assim, olha, mas você sabe que eu tomo, e falou tal remédio. E aí o outro, eu também tomo. E lá pelas tantas, todo mundo tomava essa medicação. E aí ela perguntou, mas vocês vão para o psiquiatra? Não, foi alguém que me deu, eu comecei porque um vizinho tinha, eu comecei a usar, que eram medicamentos mais para dormir, eram medicamentos para insônia. Então, o que acontece é que na cultura brasileira, existe muita cultura de se automedicar, talvez porque se diz assim que todo mundo tem um pouco de médico, né? Então sempre tem um vizinho que deu certo com ele vai lá e sugere também que a pessoa pegue o remédio. Então é preciso ter equilíbrio, nem se automedicar para não levar a um exagero, né? Procurar também profissionais habilitados, porque para não sair medicando qualquer tristeza, não sair medicando qualquer dor, porque tristeza, dores emocionais fazem parte da vida, mas ver até que ponto isso já está saindo da normalidade e está começando a entrar num momento de transtorno, de afetar bastante a vida. Mas também não ter aversão, porque essa aversão só faz, digamos, a gente fala na linguagem médica, cronificar o quadro, ou seja, deixar aquele quadro que poderia ser resolvido mais rápido, ficar passando meses, anos e ficar sempre persistente. Que o tratamento psiquiátrico, esse avanço que a psiquiatria teve, que a medicina teve na questão do tratamento, não deve ser visto como algo, como muitas vezes as pessoas veem, como se fosse algo quase demoníaco, né? Me falaram assim, mas Léo, você vai fazer psiquiatria? E eu falei, mas por que não? E você não é espírita, não? Eu falei, mas qual a relação? Qual a incompatibilidade?
E aí esse colega que é espírita falou assim, não, mas você vai esquecer o seu conhecimento espírita. É como se eu, por exemplo, prescrevendo o remédio, eu estivesse negando a minha fé espírita. Percebe o preconceito, o estigma? Porque se pensarmos assim, sempre houve doença de ordem neuropsiquiátrica, né? Na Bíblia você tem lá os chamados endemoniados, que na verdade muitas vezes eram com pessoas com epilepsia. E aí existe lá Jesus, algumas passagens que Jesus fala assim, você está curado, ele consegue curar rapidamente. Mas nós não temos médicos que são Jesus, nem padres, pastores, palestrantes, médios que são da estirpe de Jesus. Então, se a gente fosse depender da cura de pessoas que tivessem esse magnetismo, que conseguissem mudar a perspectiva global, nós íamos padecer muito mais de sofrimentos. Então, de certo modo, eu vejo os avanços da medicina como a mão de Deus aliviando as nossas expiações, democratizando esse alívio, porque eu posso passar pelo adoecimento, mas eu não preciso ficar aumentando a minha dor. Isso é um masoquismo. Uma pessoa me perguntava assim, Léo, eu terminei um seminário espírita, e a pessoa me perguntava, olha, mas se me prescreveram, né, eu tive depressão, né, me prescreveram medicação, eu fiquei resistindo para tomar, não tomei, mas aí vi que as coisas foram piorando, e aí eu tomei com muito contragosto, mas eu fiquei assim me sentindo meio derrotado, como se eu tivesse fraquejado, porque era um momento de testemunho da minha fé. E aí eu lhe perguntei assim, se você tivesse, por exemplo, um acidente e tivesse uma ferida no teu braço, você deixaria de tomar um anti-inflamatório, deixaria de fazer o procedimento cirúrgico, de fazer a sutura? Não, claro que não. E qual a diferença? E ele falou, estou entendendo. Eu não preciso ficar sofrendo, agonizando com o meu braço cortado para poder dar um testemunho do que eu tenho fé. Eu posso me utilizar dos recursos que Deus colocou na terra para aliviar aquele sofrimento, embora não vai passar por tudo. A gente não vai, digamos assim, tirar todo o sofrimento, mas vai dar um alívio. É como se fosse o Cirineu que carregou a cruz de Jesus, né? Talvez seja uma passagem excelente para exemplificar que todos nós precisamos de auxílio e às vezes não procurar ajuda, não aceitar um auxílio da medicina, fala muito mais de um orgulho, de um narcisismo interno, de não aceitar a ajuda do outro, do que de fato de uma fé. Esse é o chamado coping negativo. É você pegar um conhecimento religioso que dificulta o teu tratamento, que dificulta o teu auxílio. Dessa maneira também com a psiquiatria. O fato de você ter uma depressão, ter um transtorno psiquiátrico, outro, e estar fazendo tratamento com um psicoterapeuta, com um psiquiatra, isso não quer dizer que você está abandonando a sua fé. Ao contrário, não está dando o testemunho, porque esses tratamentos eles vão auxiliá-lo, mas ninguém vai conseguir fazer com que você se cure se você não fizer a sua parte. Porque, por exemplo, como médico, eu não posso ficar garantindo que a pessoa vai tomar a medicação 24 horas. Isso vai depender da pessoa. Como médico, eu não vou poder, por exemplo, se eu fosse cardiologista, eu não poderia ter certeza que a pessoa vai mudar o estilo de vida. Eu posso apenas prescrever, dar as orientações, mas o fazer depende da pessoa. Assim também no quadro depressivo. Ela vai tomar lá vai tomar lá a medicação, mas toda uma mudança do estilo de vida que muitas vezes é necessária, uma reflexão no estilo de vida, não vai ser o médico, não vai ser o psicólogo que vai fazer, é a própria pessoa. Então o médico, o psicólogo vão servir como verdadeiros sirineus no caminho para ajudar a carregar a cruz, mas quem carrega a cruz é a própria pessoa. Essa automedicação pode levar a um abuso, né, do uso de medicamento, como também a própria formação médica com pouco embasamento
pode levar a uma superprescrição, né, de medicações, e aí eu vou estar prescrevendo para, digamos assim, tratar uma dor que é da vida e não para tratar um adoecimento, uma dor que está muito maior do que uma questão normal. Então é preciso ter esse ponto. Mas uma coisa que acontece é que, geralmente, a psiquiatria, inclusive na formação médica, era uma área que os médicos, em geral, eles não queriam nem saber, eles não queriam nem estudar, até porque esse preconceito existe socialmente e, inclusive, na cabeça de muitos médicos também. O que tem acontecido é que, talvez por causa disso, os tratamentos melhoraram, ficaram com menos efeitos colaterais e mais eficazes, as pessoas estão falando mais, quase sempre aparece alguma pessoa famosa e dizendo, né, olha, eu tive depressão, eu tive tal doença, procurei ajuda, foi importante. Essas pessoas de projeção nacional e internacional vão tirando o medo das pessoas dizerem assim que também passam. Então, o adoecimento psiquiátrico tem ficado mais perto das pessoas. Isso tem feito com que os estudantes de medicina se interessem mais pelas aulas de psiquiatria, queiram aprender mais. Eu falo isso como professor desses estudantes. Eu vejo que as aulas são sempre muito bem frequentadas, eles se interessam, fazem perguntas que eu imaginava que eu só ia escutar de um residente, ou seja, de um médico que já está se especializando em psiquiatria. Eu vejo de estudantes de medicina na graduação. E muitos deles não vão fazer psiquiatria. Muitos me falam assim, como há algum tempo, né, eu ensino lá na Federal e fico no Hospital das Clínicas, preceptorando a enfermaria. Então, a enfermaria de psiquiatria lá do Hospital das Clínicas da Federal, eu supervisiono junto com outro colega. Então, nós temos o que a gente chama assim de estudantes internos, que vão fazer os estágios. E, recentemente, tem acontecido o fenômeno de estudantes que não querem fazer psiquiatria escolherem o rodízio de psiquiatria porque sabem que vão deparar-se com isso. Isso é o quê? Uma ação preventiva da supermedicação, da superprescrição ou da prescrição generalizada. Porque geralmente quando você vai ver essa prescrição generalizada são pessoas que não sabem de psiquiatria, são médicos que sabem talvez da área dele, mas não se interessaram em estudar e também não se interessam em se incapacitar. Então é importante termos um equilíbrio, né? Nem a aversão e nem também o uso indiscriminado. Como a família e os amigos podem auxiliar aqueles num quadro de depressão? Acolhimento, isolamento, vigilância? Um primeiro ponto é saber acolher, né? E quando eu falo saber acolher a pessoa que está passando por uma depressão, que está tendo ideação de suicídio, eu estou falando em saber escutar. Saber escutar sem julgamentos. Porque a pessoa já está se julgando, a pessoa já está se condenando, ela não precisa de mais uma outra pessoa que o faça. Então a família é chamada e os amigos são chamados a acolherem com a postura empática, ou seja, tentar se colocar no lugar dele e ser muitas vezes a ponte para o início do tratamento, né? Ajudar que a pessoa ela se mobilize para buscar ajuda profissional, porque também um ombro amigo, um conselho, uma escuta, um acolhimento da família não substitui a ajuda profissional. Tanto quanto o acolhimento no centro espírita, o acolhimento da religião, não substitui a ajuda profissional. E a gente vê muito isso. Muitas vezes a pessoa que está passando por uma depressão, o recurso que ela procura, especialmente num país como o nosso, o Brasil, que tem a questão da fé como algo bem comum, bem importante, são as suas próprias religiões. Então, o católico vai lá para falar com o padre, né? O evangélico vai lá falar com o pastor e os espíritas vão procurar o centro espírita. E aí, muitas vezes, a pessoa ainda não procurou o auxílio psicológico, o auxílio médico e claramente tem um quadro depressivo, claramente está passando por um quadro depressivo. Então, aquele que está no centro espírita, ele não precisa saber diagnosticar, ele não precisa saber dar o diagnóstico, mas precisa ter a sensibilidade de, ao menos, sugerir uma avaliação
para que essa ajuda seja mais efetiva e seja mais rápida. Então, acolher, mas acolher é saber escutar sem julgamentos e também saber os próprios limites. Talvez esse seja a principal ponto. Às vezes a família, os pais, por exemplo, eles querem que os filhos façam muita coisa. Então, imagine só, uma pessoa com depressão, que está sem conseguir sair da cama, ou está sem ânimo, sem estímulo, com a gente chama assim de anedonia, uma falta de prazer nas coisas. E aí, muitas vezes, a família, para tentar forçá-lo, tenta fazer com que ele vá para uma festa. E aí ela sempre me pergunta assim, olha, eu devo fazer isso, não devo, o que é que eu faço? Essa é uma pergunta sempre muito comum. Até onde eu deixo, não seria acomodar-se. E é sempre bom ver o momento. Se é na fase muito aguda, ou seja, no primeiro momento, esses estímulos demais, às vezes, têm um efeito colateral. Por exemplo, a pessoa até vai para a festa, mas ela volta pior, porque ela vê todo mundo se divertindo e ela não conseguindo sentir prazer. Todo mundo conseguindo se divertir e ela lá sem sintonia. Então muitos falam assim para mim, doutor, eu me senti um peixe fora d'água. Eu até fiquei mais triste, porque eu vi que meu caso não tinha jeito. Então na fase aguda, no primeiro momento, você estimular muito, pode até aumentar a crença da pessoa de que ela é incapaz, de que ela não consegue. Porque naquele momento ela não está momentaneamente conseguindo. É como se você pegasse uma pessoa que está com uma cirurgia, né? Está cirurgiado ou está com amputação e quisesse que ela voltasse a andar de hora para outra. Não deixa de ser uma cirurgia psíquica, não deixa de ser em algum momento uma amputação de algumas possibilidades naquele momento. A pessoa precisa de tempo. Num segundo momento, em que os sintomas depressivos já estão menores, já estão controlados, aí sim, é importante esse estímulo para que a pessoa, inclusive do ponto de vista de terapia, existe uma terapia chamada de terapia de ativação comportamental, que é a primeira escolha para a depressão, mas muitas vezes não é na fase aguda, é numa fase posterior. Então, ter cuidado com esses estímulos exacerbados, porque acabam sendo entendidos como cobrança, e podem ter esse efeito adverso, esse efeito colateral de aumentar a ideia de que a pessoa não tem capacidade. É comum ainda hoje encontrarmos o seguinte pensamento: se eu procuro um psicólogo, se eu procuro um psiquiatra, é como se fosse um atestado de que eu estou falhando, de que eu não consegui, um atestado de que eu sou fraco, um atestado de incapacidade. Eu sempre costumo dizer o contrário, porque precisa-se de muita força para você poder vencer uma barreira de preconceito social, uma barreira de preconceito interno, porque esse preconceito externo, esse preconceito social, ele também está dentro de nós. É um preconceito que também nós crescemos na sociedade, então quer queira, quer não, alimentamos um pouco isso de uma maneira maior ou de uma maneira menor. E nesses momentos de adoecimento é que nós somos levados a confrontar a nós mesmos com as nossas crenças, com as nossas visões, às vezes distorcidas. Então, procurar ajuda, na realidade, é até sinônimo de muito mais força. Parafraseando talvez Gandhi, né? A gente pensa que ser forte é aquele que briga, quando na verdade o perdão é uma característica dos fortes, porque você tem que ir contra a correnteza, tem que ir contra a maré, porque nosso ímpeto é o quê? É de agredir, é de reagir. E para você não fazer, você tem que agir, tem que fazer uma ação diferente. Pegando uma comparação com essa questão de procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica, a maré social é de que isso talvez seja fraqueza, que não dá, que é um sinônimo de falta de fé, de fracasso moral. Então, você vencer esse preconceito e procurar ajuda, você precisa de muita força. Então, esse é um ponto que eu sempre converso com os pacientes, com as pessoas, com os familiares, para a gente poder ir quebrando esse estigma. Gratidão, esperança, amor, estimular sentido de vida, tudo isso tem um efeito preventivo muito maior do que nós imaginamos.
E hoje a chamada psicologia positiva vem estudar esses temas, que são temas que o cristianismo, né, em suas diversas facetas, incluindo a faceta espírita, ele já trazia, né, o poder da gratidão, a importância do amor, e que a gente às vezes vem esquecendo porque, de fato, quando você está passando por uma dor muito grande, você quer um alívio imediato. Pode ser que um cientista não acredite nos milagres, chamados milagres da Bíblia, mas dificilmente o cientista vai desacreditar que gratidão e amor são coisas boas para as relações. E é curioso porque eu tenho tido grande facilidade de falar em grandes centros, né? Por exemplo, vamos fazer uma mesa redonda no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em que eu vou falar sobre essa questão da gratidão como uma ferramenta preventiva da chamada psiquiatria positiva. Então, mesmo que o cientista ele não acredite, por exemplo, na cura do evangelho, que tem lá nas descrições, hoje em dia ele não tem como não acreditar que a gratidão tem um efeito terapêutico. A ciência hoje tem um novo olhar sobre a terapia da alma. É possível ver ou encontrar alguma diferença entre os pacientes que têm alguma busca espiritual dos que são descrentes quanto à própria melhora do quadro depressivo? Hoje nós temos uma grande quantidade de estudos mostrando o efeito positivo, né, o impacto positivo da fé e da espiritualidade como um todo na saúde. Existem vários estudos, e aí devo citar um brasileiro, né, o colega Alexander Moreira Almeida, que é um dos pioneiros e hoje um dos principais pesquisadores da interface entre religiosidade e espiritualidade e saúde. Então, só que a ciência ela não estuda, digamos assim, ela tenta estudar a religiosidade de uma maneira mais ampla, que seria o quê? A nossa vinculação com o sentido de vida, a nossa vinculação com o sagrado, e não, de fato, só com uma religião. Então, geralmente os estudos na área não são para ver assim, se o espiritismo ou se o catolicismo, porque é curioso que geraria até uma competição entre as religiões, porque as religiões competem ainda hoje, nós somos muito competitivos em vários aspectos, mas sim um conceito como um todo. E, em geral, os pacientes, né, que têm um nível de espiritualidade maior, que buscam isso, que trabalham isso, que cultivam essa esfera, independente da vinculação a uma organização religiosa específica, eles também conseguem ter um melhor enfrentamento diante das situações de doença. E quando eu falo um melhor enfrentamento, é assim, aceitar o tratamento, né? Perceber que aquilo talvez tenha algum significado, tentar tirar algum proveito daquela situação. E isso faz com que eles caiam em menor revolta. Então, por exemplo, a pessoa tem um câncer, mas ela consegue aceitar melhor aquela situação. E por aceitar melhor, ela tem uma adesão ao tratamento melhor e, consequentemente, tem um tratamento mais eficaz. Agora, existe também o chamado, isso seria o coping, ou a estratégia de enfrentamento positiva, quando a fé ajuda. Mas existe também algumas pessoas que têm um coping negativo, do tipo, quem vai te curar é Deus, quem vai te curar não é a medicina, deixa de tomar os teus remédios. Esse tipo de estratégia de enfrentamento acaba sendo bastante negativo e acaba atrapalhando. Mas, em geral, os dados mostram que a fé e a religião ela tem conseguido auxiliar no tratamento, quer seja no enfrentamento da aceitação do tratamento, quer seja também, ao longo do tratamento, entrando em menor revolta. E a gente consegue ver isso na prática. A gente consegue ver que, às vezes, você achava que o tratamento demoraria mais e consegue demorar menos, porque a pessoa mudou o estilo de vida, teve um auxílio. As próprias religiões organizadas muitas vezes servem como um suporte social. E uma das coisas mais importantes para a nossa felicidade e, consequentemente, para a nossa saúde mental é ter vínculos sociais. Um estudo da Harvard conseguiu ver ao longo de 7 décadas quais eram os principais fatores que estavam vinculados à felicidade. E, para a surpresa de todos, o principal fator que ficou como sendo importante para o bem-estar foi ter vínculos sociais, ter um suporte social, ter relacionamentos.
e muitas vezes as organizações religiosas possibilitam isso, proporcionam isso. A sensação de que se eu adoecer, ou de que eu estou doente, tem lá um companheiro da casa espírita, tem lá um companheiro da minha igreja que se importa comigo, que me dá um auxílio, as pessoas se juntam. Esse também é um fator importante, além da fé, digamos assim, desse substrato mais etéreo, essa questão mais pragmática, essa questão mais prática do suporte e dos vínculos sociais que a religião ela proporciona. Ou seja, aquele isolamento do passado, que fazia parte até do tratamento, hoje é uma nova realidade. Uma nova realidade. É tentar inserir o indivíduo na sociedade para que ele fique bem, não apenas no hospital, mas ele fique bem funcionando, bem funcional. Talvez o próprio estilo de vida, né? A violência urbana, isso aumenta muito a sensação de insegurança, aumenta bastante o estresse emocional, né? A necessidade de sempre ter mais, a necessidade de sempre ter que fazer algo a mais para poder se sentir útil, se sentir encaixado, de tal modo que a pessoa nunca está satisfeita com o que se é, com o que se tem, com o que se conseguiu, sempre está se sentindo insuficiente, porque afinal de contas existe uma onda de rede social que faz com que a gente fique se comparando uns com os outros. É o lado também negativo. Tem um estudo com adolescentes e mostrando o uso de algumas redes sociais e bem-estar. E mostrou que o uso em determinada faixa etária estava associado a aumento de sintomas depressivos e também a uma diminuição do bem-estar subjetivo. Porque, por exemplo, aquele que está em casa, às vezes vê uma postagem, né, numa rede social de alguém que está num momento muito feliz e ele está passando por um momento de dor. E ele fica achando que todo mundo está feliz, menos ele. Ele acaba se comparando. Então, esse excesso de conectividade, ele tem um seu lado bom, a gente consegue saber das notícias, mas o excesso de notícias dá a sensação de que há um ladrão em casa agora. Né? Você vê a notícia na tua casa e tem a sensação de que a insegurança está lá. Então, você vê, se você pensar, quando você era criança, a quantidade de informações que você recebia é muito menor do que você recebe hoje. Então essas crianças já estão crescendo com excesso de informações, crescendo com excesso de estímulos, que a gente não tem muita ainda sabedoria, sapiência do que isso está gerando. O que nós temos percebido, né, conversando com psiquiatras da infância, é que esse uso da tecnologia, o uso não só da tecnologia, mas sobretudo dessa questão de rede social, muito precocemente tem gerado um nível de adoecimento maior, e aí eu estou falando de uma predisposição a pessoas com depressão, a pessoas que têm um risco maior de depressão no futuro ou na própria infância. Muitos pediatras diziam assim: Léo, quando eu comecei a fazer medicina, eu quase não via crianças com depressão. Hoje eu fico buscando psiquiatras da infância porque eu não tenho para quem encaminhar, porque tem aumentado o número de crianças com depressão e de crianças também com tentativa de suicídio e conseguindo se matar. O suicídio, que está muito vinculado à depressão, não quer dizer que seja apenas uma causa, mas está muito vinculado, né? Ele tem aumentado também os números. A gente tem conseguido aumentar o tratamento das pessoas, mas, por exemplo, o suicídio tem permanecido como uma constante. E a gente fica se perguntando se o estilo de vida também não está precisando ser revisto como um todo, porque são números de fato que preocupam. A preocupação é maior da ciência e da medicina com essa nova escravidão, entre aspas, a escravidão da mente, através do uso dessas tecnologias e até de softwares assassinos, como foi o Baleia Azul, para se criar exatamente na sociedade ou para se resgatar aquelas pessoas que estavam já nesse processo depressivo, de suicídio muito próximo, e conseguiu potencializar essa situação? Temos, por exemplo, no início do ano, nós estávamos num congresso de neurociências, que se debateu vários temas, e existia uma mesa redonda sobre psiquiatria da infância e o uso de tecnologia na infância. E se falava lá que era importante que até 4 anos você não tivesse contato com muita
essa questão da internet, porque virou quase uma epidemia, né? E se falava lá, a epidemia do YouTube em crianças. E de fato, eu tenho filha de 4 anos, um filho de 1, você vê que às vezes nada consegue pará-los, a não ser o celular, né? A não ser uma musiquinha da televisão, do YouTube, da internet. E aí, às vezes, como pai, fica mais cômodo para mim dar essa tecnologia do que ter a presença, né? E aí a gente vai estimulando um estilo de vida que acaba sendo preocupante. Porque a tecnologia, ela pode ser vista como uma faca de 2 gumes, né? Ao mesmo tempo que ela veio a serviço de nos conectar para o bem, ela também pode nos influenciar para o desespero, influenciar para o lado mais negativo. O exemplo disso aconteceu quando Goethe, um poeta, um escritor alemão, ele escreveu um livro chamado Das Werther, ou Os Sofrimentos do Jovem Werther. Na época que ele escreveu, não existia, por exemplo, telenovela, não existia internet, né? Então, as pessoas consumiam os livros. Os livros eram a principal forma, junto do teatro, de entretenimento. Então, era comum que os livros eles não viessem todos completos, eles saíssem capítulos, como se fossem folhetins, e depois você tinha um livro inteiro. Enfim, se consumia muito livro. E o livro de Goethe, o Das Werther, ele ficou famoso demais entre os jovens. E o livro lá narra a história de amor impossível, né, de Werther, que estava apaixonado por uma mulher que era casada com uma pessoa que ele gostava. Então, ele fica, na verdade, escrevendo cartas, e você, como leitor do livro, é como se você estivesse lendo as cartas de Werther. E, em determinado momento, as cartas, elas acabam, né? Eram cartas que diziam assim, do sofrimento dele, por não conseguir, por amar uma pessoa que era impossível ter algum relacionamento, e as cartas acabam. Aí o autor, né, do livro entra como narrador, como se fosse um personagem, e começa então a descrever por que as cartas acabaram. E aí ele descobre que o Werther havia se matado e descreve com riqueza de detalhes como tinha sido o suicídio de Werther. E o que aconteceu? Houve uma epidemia de suicídios da mesma maneira. Porque os jovens todos leram os livros, né, e vivia-se naquele momento de um período romântico, do desespero, né, da falta de sentido, e as pessoas então, os jovens se mataram bastante. Esse efeito foi o primeiro efeito, digamos assim, estudado ou documentado, do efeito de repetição, e ficou chamado como o efeito Werther. Pensando que o livro não deixa de ser uma espécie de mídia, uma espécie de imprensa, né? Uma forma de se divulgar uma mensagem mais rapidamente, porque antigamente, pensar na época de Jesus, na época de Sócrates, era a tradição oral. Então, até que a notícia chegasse, ela já podia chegar totalmente deturpada, enviesada, ou até não chegar em outro local. Depois vieram lá as cartas. Você lembra, Paulo, quando quis ser mais eficaz na mensagem, porque não conseguia atender todo mundo, fez o quê? As cartas. Então o livro era como se fosse o primeiro passo dentro dessa tecnologia. Hoje você tem a possibilidade de fazer um site e isso influenciar, de fazer um seriado e esse seriado influenciar. Então a gente tem uma possibilidade de fazer um efeito Werther muito mais rápido, muito mais intensamente do que a gente tinha no passado. Então é preciso a gente saber que estamos com um instrumento que pode ser muito benéfico, mas que também pode repetir esse efeito Werther, aumentando inclusive suicídio. Foi o que aconteceu recentemente com um seriado, né, em que se estudou o efeito desse seriado na busca pela internet de meios para se matar. Porque não foi sobre suicídio o aumento, foi sobre meios para se matar. E logo nos meses depois que o seriado saiu. E aí se falou lá que houve uma repetição do efeito Werther. E aí o seriado, o que é que ele fez? Na segunda temporada, ele colocou uma série de coisas explicativas. Porque na primeira ele não percebeu, talvez ele apenas quis levar o debate. Mas quando você leva o debate a alguns temas muito delicados, sem o necessário esclarecimento, sem a necessária chama assim psicoeducação, esse debate pode fomentar mais tragédias.
E aí na segunda temporada aparecem os personagens do seriado explicando, olha, isso aqui é um seriado, nós tivemos a intenção de fazer um debate sobre o tema, mas pode ser difícil você ver sozinho se você tiver passado por uma dessas situações ou se você estiver passando por um momento de depressão, de ansiedade, por isso procure, ou se você for muito jovem, por isso procure alguém, converse com alguém e no final de todo o episódio do seriado, eles colocam lá o jovem personagem também colocando, mais uma vez repetindo essa mensagem e dando um site que eles criaram para caso o jovem queira alguma informação, queira procurar ajuda, entre no site. Ou seja, é levantar o debate com responsabilidade, levantar o debate sabendo que esse debate pode ter repercussões que a gente não consegue imaginar no primeiro momento. Então, esse é um ponto interessante de pensarmos. A grande mensagem que a gente pode talvez deixar é de que esse momento de dor, essa depressão, não é um fracasso. Não é um sinal de que você está derrotado. Não é um sinal de que você não tem mais condições. É um momento de dor, um momento difícil, que precisa de uma ajuda, mas certamente no futuro você vai conseguir perceber que essa depressão veio te ensinar alguma coisa, veio modificar alguma coisa, veio trazer alguma mensagem, que não é agora que você vai conseguir perceber, porque agora a dor está muito grande. Agora o que você precisa fazer é procurar auxílio da tua fé, auxílio dos familiares, auxílio dos amigos, mas sobretudo auxílio de profissionais que se habilitam, que estão trabalhando com isso diariamente, psicólogos, psiquiatras, para que você possa sair dessa situação e depois, no futuro, rever a situação com outro olhar, rever a situação com o olhar de quem conseguiu aprender. Eu me recordo, compartilhando porque pedi a permissão da pessoa, de que já no final do tratamento eu perguntava para esse jovem, um jovem pai, né, que estava passando por uma depressão e já estava no final recebendo alta, e eu lhe perguntei, o que é que a depressão pode te ensinar? E ele achou estranho essa pergunta, não era um jovem ligado a nenhuma religião, era um jovem muito pragmático, era um grande empresário, apesar de ser jovem, e aí ele disse assim, olha, eu tenho pouca idade, nunca tinha parado para pensar nisso, mas com pouca idade eu consegui muitas coisas. Eu consegui muitos números, trabalho numa multinacional, etc. Mas talvez o que o Senhor esteja querendo me dizer é o seguinte, e ele me contou essa história. Algumas semanas eu estava no carro e me lembrei da minha tia, né? E minha tia, ela casou um pouco mais tarde, então ela não nos levava muito para passear. E era uma coisa interessante, porque muitos domingos íamos todos nós, os primos, no carro dessa tia, e ela colocava uma cantora lá nas alturas e ficava cantando, a gente ria, brincava. Eu não sei porquê, eu estava no carro, me lembrei dessa cena. Eu não sabia nem que tinha marcado tanto a minha vida, mas eu me lembrei. Me lembrei da minha tia, fiquei assim com uma saudade dela. E aí resolvi chegar em casa e comprar uma coletânea dessa cantora e enviar para ela no estado onde ela mora. E aí quando ela recebeu, ela me ligou emocionada e falou, meu filho, eu não imaginava que você tinha marcado você, que coisa boa. E nós então conversamos, ela chorando, agradecendo. E ela me falou uma coisa, meu filho, eu não imaginava que você ia fazer isso, porque você é uma pessoa tão fechada, uma pessoa que sempre esteve muito vinculada ao trabalho. E quando eu recebi, eu fiquei muito surpreso, né? Fiquei muito surpresa. E ele falou assim para mim, pois é, doutor, eu sempre fui um homem de grandes números, um homem de grandes negócios. Então essas coisas pequenas eu não dava valor. E aí eu percebi que a depressão me ajudou a rever conceitos, a dar valor a coisas menores, a pequenos números. E, por exemplo, lá em casa agora a gente vai passar o Natal todo mundo junto, coisa que eu nunca tinha feito, de chamar os familiares para poder ir lá para casa. Então a doença, qualquer que seja, e a depressão também, ela nos ensina que a vida não é feita de grandes coisas somente. Pequenos números, pequenos momentos, que às vezes quando você está com depressão ou está
passando por alguma doença, você não consegue usufruir aquele prazer, você começa a dar valor, você começa a dar um sentido, e isso vem para a tua vida como um auxílio. E eu tenho aprendido isso, não é nos livros, é com as pessoas. E não são com as pessoas que estão saudáveis, são com as pessoas que passaram por adoecimentos. E não são qualquer adoecimento, são por pessoas que passaram por depressão. Então quero te dizer que, além de um porquê, existe um para quê. E muito melhor do que você ficar vendo só o porquê, talvez isso seja para uma esfera de terapia, uma esfera profissional, é entender o para quê. Mas para poder entender o para quê, para entender a finalidade de que tudo que está acontecendo, primeiro é preciso procurar ajuda.